Olá, meu nome é Fernando Carlos Cata Preta, sou formado em Pedagogia pela Universidade Federal do Paraná. Tenho especialização em Psicopedagogia pela Faculdade Internacional de Curitiba e especialização em Educação Inclusiva com ênfase em Neurociência pela Faculdade Eficaz. Trabalho como professor pedagogo no Colégio Estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira, ensino fundamental e médio, localizado no município de São José dos Pinhais, pertencente ao Núcleo Regional de Educação, Área Metropolitana Sul, Estado do Paraná. Atuo junto aos anos finais do ensino fundamental e ensino médio desde o ano de 2005, na mesma instituição de ensino. O presente vídeo atende ao contido no edital número 032 de 2022, da Secretaria da Educação e do Esporte do Paraná, que trata do processo seletivo interno de professores do quadro próprio do magistério da rede pública estadual, de ensino para o provimento de vagas no Programa de Desenvolvimento Educacional, o PDE, referente à prova didática. Neste vídeo, irei apresentar o plano de ação do gestor, onde explicarei sua aplicação e execução no contexto escolar. O presente plano de ação do gestor contempla os seguintes temas: observação da sala de aula, frequência escolar e aprendizagem. Para isso, foi definido uma situação-problema, a partir da qual será orientada a execução desse plano de ação, a saber, baixa frequência escolar com dificuldade no processo de ensino-aprendizagem de um componente curricular específico, no caso, a matemática. O público-alvo deste plano de ação do gestor será uma turma de 9º ano do ensino fundamental, do componente curricular matemática. O objetivo principal e geral do presente plano de ação consiste em promover a assiduidade na frequência escolar e a melhoria do processo de aprendizagem dos estudantes. E para alcançar nosso objetivo principal, estabelecemos 5 objetivos específicos que auxiliarão neste sentido. Primeiro, analisar dados que caracterizam a frequência escolar e o processo de aprendizagem dos estudantes. Segundo, organizar um plano de acompanhamento e observação de sala de aula a fim de encontrar estratégias de intervenção pedagógica. Terceiro, implementar ações de intervenção pedagógica em conjunto com o professor, a fim de sanar a situação-problema apresentada. Quarto, estabelecer trabalho conjunto com as famílias dos estudantes, no acompanhamento dos mesmos, a fim de garantir a frequência escolar e a aprendizagem de todos os alunos. E quinto, acompanhar o desenvolvimento do público-alvo analisado. Uma vez definidos a situação-problema, o público-alvo analisado e os objetivos que devem ser atingidos, então detalhamos as ações a serem realizadas neste plano de ação. Elencamos 8 principais ações. Ação número 1. Buscar diariamente nas plataformas disponíveis, LRCO mais aulas e Sistema Power BI presente na escola, os dados referentes aos casos de infrequência escolar dos estudantes e que apresentem pontos de atenção no aproveitamento da aprendizagem do componente curricular matemática da turma de 9º ano, a fim de propor ações mais adequadas para solucionar as causas de infrequência escolar e, consequentemente, melhorar o aproveitamento na aprendizagem da turma. Ação número 2. Organizar um cronograma de observação da sala de aula, da turma que apresenta ponto de atenção quanto ao processo de aprendizagem e infrequência escolar, definindo a agenda para a sua realização. Ação número 3. Conversar com o professor do componente curricular matemática, construindo de maneira conjunta frentes de observação e critérios a serem adotados, combinando assim com o professor, de forma antecipada, o que será observado, o tempo de observação, a data e o horário que será realizada a observação na turma. Ação número 4. Efetivar a observação da sala de aula, conforme o cronograma definido, considerando as frentes e os critérios construídos com o professor. É importante salientar
que durante a observação em sala de aula, o pedagogo permanecerá em silêncio e realizará anotações sobre os aspectos que considerar importantes para posterior feedback ao professor. Ação número 5. Identificar o desempenho dos estudantes na prova Paraná, especialmente no componente curricular matemática, a partir da análise dos resultados de cada edição da prova durante o ano, com atenção especial aos descritores de aprendizagem com menor índice de acertos. Ação número 6. Realizar, na hora atividade, reunião de devolutiva da observação da turma ao professor, o feedback, analisando pontos positivos e pontos de atenção observados na turma, bem como a realização do feedback em relação aos descritores de aprendizagem com menor percentual de acertos na prova Paraná. Ação número 7. Refletir junto com o professor sobre a possibilidade de repensar o planejamento de trabalho na turma, considerando a retomada dos descritores de aprendizagem, em que a turma sinaliza ter maiores dificuldades, e a partir dos pontos de atenção verificados na observação da sala de aula, pensando em construir, assim, novos encaminhamentos metodológicos, bem como novas estratégias de trabalho e o uso de metodologias ativas, que possam ser utilizadas na turma observada, levando em consideração sempre as características da própria turma, a fim de sanar a situação problema analisada. Para isso, pensamos possibilidades de novas estratégias, como, por exemplo, a reorganização do espaço da sala de aula, o uso de metodologias ativas, como a aula inversa, a gamificação, entre outras. Também a exploração de espaços de aprendizagem alternativos e outros no ambiente escolar, como o laboratório de informática, a biblioteca escolar, a sala de leitura, laboratório de ciências, entre outros espaços que são considerados ambientes pedagógicos que podem ser utilizados pelo professor. Também a parceria com o programa Mais Aprendizagem, para o apoio pedagógico individualizado dos estudantes. Ainda a parceria com a Sala de Recursos Multifuncional, para o atendimento dos casos de atendimento educacional especializado. E, por fim, o trabalho de integração das áreas do conhecimento, ou seja, o trabalho com outros professores, a partir do uso das plataformas de aprendizagem, Redação Paraná, Inglês Paraná e Matific. Ação número 8. Solicitar a presença dos responsáveis pelos estudantes com problemas de infrequência e ou baixo aproveitamento na aprendizagem, para realizar orientações e combinados, bem como o estabelecimento de rotina diária com um horário de estudos definidos em casa para os estudantes, além, é claro, da definição de uma agenda de acompanhamento familiar permanente durante todo o ano escolar. Pensando na viabilização da implementação deste plano de ação do gestor, bem como na consolidação dos resultados obtidos, principalmente no que tange à manutenção da assiduidade na frequência escolar e o sucesso na aprendizagem dos estudantes, faz-se necessário definir o acompanhamento das ações da turma observada e quais os responsáveis por sua efetivação no contexto escolar. Acompanhamento da ação, organizar cronograma de acompanhamento diário e semanal dos dados referentes à frequência e o processo de aprendizagem dos estudantes, utilizando as plataformas disponíveis LRCO mais aulas e Power BI presente na escola. Responsável, equipe pedagógica. Acompanhamento da ação. Organizar, junto ao professor, uma agenda de acompanhamento dos pontos de atenção resultantes da análise da prova Paraná e da observação em sala de aula, realizando, quando necessário, intervenções pedagógicas no contexto da turma. Responsáveis, equipe pedagógica e professor. Acompanhamento da ação. Definir a agenda de acompanhamento familiar para monitoramento da situação da aprendizagem e da frequência escolar dos estudantes. Responsável, equipe pedagógica. Quanto ao período de acompanhamento, por fim, é importante destacarmos que o acompanhamento, tanto da situação problema apresentada inicialmente,
quanto dos pontos de atenção identificados a partir da análise dos dados das plataformas, da Prova Paraná e da observação de sala de aula, e ainda as ações e intervenções pedagógicas realizadas na turma deverão acontecer de forma contínua, durante todo o ano letivo, e não apenas em momentos pontuais. E os responsáveis, equipe pedagógica, professor e direção. Assim, nós encerramos a apresentação deste plano de ação do gestor.